A paz, irmãos. O nosso tema de hoje é os 12 pães da proposição e a glória do reinado milenar de Jesus Cristo. Existe um texto na Bíblia, lá em Levítico capítulo 24, versículo 5, que diz: Tomarás flor de farinha e cozerás 12 pães, usando o equivalente a 2 jarros para cada pão. Em seguida, os colocarás em 2 fileiras de 6, sobre a mesa pura que está diante de Yahvé. Sobre cada fileira porás incenso puro. Isto será alimento oferecido em memorial, uma oferenda queimada ao Senhor. Cada dia de Shabá, de sábado, serão colocados permanentemente diante do Senhor, em nome de todos os israelitas, como aliança perpétua. Pertencerão a Arão e a seus filhos, que os comerão no lugar sagrado, porquanto é parte santíssima de sua porção regular de ofertas dedicadas ao Senhor, preparados no fogo. É lei perpétua. Então, irmãos, gostaria de estar falando, sobre a simbologia, né, a questão profética que envolve esse texto aqui de Levítico, né? E como nós já sabemos já em relação ao número 12, que revela a plenitude, uma ação direta da divindade, e o 12 é algo que não falta nada, a plenitude é algo que está completo, né? Que está sobejando, que está transbordante, que tudo está ali, tudo mesmo. E pães, como nós já sabemos, revela a própria palavra de Deus. Interessante que lá em Êxodo, no capítulo 25, fala, brevemente a respeito dos pães, porque lá está enfatizando essa mesa, sobre as quais esses 12 pães estariam postas. E lá Deus fala com Moisés que essa mesa teria que ser toda de ouro, ou de ouro puro, e também, como nós já sabemos, a simbologia da mesa, que revela a comunhão, uma intimidade. E nesse caso, nada mais era do que essa, essa, essa relação tão íntima, tão próxima que Deus teve com Israel, como nós aprendemos nos seminários, que era uma relação muito mais profunda com o que Deus tem com a igreja, que Israel, Deus chamava Israel de sua esposa, era uma relação já consumada, ou seja, Deus se manifestou diretamente à nação e lhe concedeu simplesmente tudo o que ele tinha para o homem na terra. Então Israel tinha a plenitude de Deus, pois que eles viram tudo. Eles viram o sol parar, a terra parar, eles viram maná cair do céu, um mar vermelho se abrindo, pedras caindo do céu, exterminando inimigos, anjos que desceu à terra e exterminou 185 mil. Eles viram os carros de Faraó sendo afundados no mar. Então essa nação, ela contemplou literalmente a plenitude mesmo da ação de Deus sobre a terra, porque, como até disse Deus através do profeta Isaías, o que mais poderia eu fazer a minha vinha que eu não tivesse feito? Seria, tudo foi realizado em prol dessa nação, para que esse grande projeto que Deus tinha com eles, deles reinarem sobre toda a terra, pudesse ter se cumprido. Tanto que Deus revela uma mesa de ouro, que o ouro é a glória de Deus, é a sua realeza, é o seu reinado sobre os homens aqui na terra. E como nós sabemos da história, Israel simplesmente rejeitou, cuspiu nesse projeto de Deus, falou que queria um rei carnal, que não aceitava o sacerdócio, Deus reinando sobre eles diretamente, mas queria que um homem reinasse sobre ele, ou seja, a plenitude de Deus. Israel não quis mesmo ficar debaixo de um domínio carnal, sofrer opressão, sofrer derrocadas, sofrer humilhações.
vergonha, e é exatamente disso que eles têm colhidos até o dia de hoje, pois de Deus ninguém zomba, tudo que o homem plantar, isso ele colherá. E em relação à própria igreja em si, como eu tinha dito anteriormente, é uma relação menos profunda, pois a igreja é a noiva de Cristo, então a igreja vê, a glória de Deus vê, mas Israel viu ainda com muito mais intensidade. E como nós já tínhamos dito, né, Israel ele rejeitou o governo direto de Deus, então rejeitou o 12 que estava proposto a eles, como Deus fala ali, ó, com Moisés. É interessante que Deus manda ainda Moisés separar os pães em 2 fileiras de 6. E se o projeto de Deus com Israel era levar a palavra de Deus a toda a humanidade, então Deus manda ele dividir de 6 para um lado, 6 para o outro, pois é exatamente como a terra está dividida, Oriente e Ocidente. Isso é muito tremendo, pois o próprio profeta Zacarias ele fala que no milênio há de se cumprir essa profecia, porque ele diz que naquele dia também acontecerá que correrão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental e metade dela para o mar ocidental. No verão e no inverno sucederá isso. Tremendo, impactante isso, essa revelação, essa glória, a perfeição que tem a palavra que nunca jamais se contradisse, jamais há de se contradizer, pois a palavra de Deus é perfeita e restaura a alma. E eu queria trazer algo aqui também muito tremendo em relação à revelação da simbologia do número 12 e desse projeto, dessa mesa, dessa comunhão de Deus com Israel, de lhes servir a sua palavra face a face, como um amigo senta com outro à mesa e conversa, né? E brincam e repartem coisas entre si, algo que jamais foi dito sobre a terra. Se você quiser, você pode anotar no seu caderninho aí, que vale a pena, pois, para quem não sabe, alguns historiadores afirmam que os sacerdotes em Israel, eles também usavam esses 12 pães da proposição para simbolizar as 12 constelações zodiacais, essas tão conhecidas, né? Escorpião, é, Virgem, Leão, Peixes, Aquário, enfim, essas 12 tão conhecidas constelações. E para quem tenho certeza que ninguém sabe disso, é uma revelação tremenda que essas 12 constelações zodiacais revelam algo profundo, que os astros foram postos nos céus para sinais de tempos e eras, ou seja, revelações profundas que Deus traria através dos céus. E essas 12 constelações, elas revelam, né, um grande sinal posto no céu para identificar o projeto de Deus com a humanidade, de gerar nela 12 grupos de pessoas que nasceriam em 12 diferentes períodos do ano, com suas características próprias na personalidade, que seria desenvolvida através do percurso de suas vidas, no qual o próprio Deus trataria dentro de cada grupo de forma semelhante, não idêntico. E daí gerar pela plenitude, a soma de todos os 12 grupos, uma unidade em meio à diversidade de personalidades, com o único objetivo de servir e adorar o Criador, assim como Deus dividiu a nação de Israel em 12 tribos, tendo cada uma suas características próprias. E devido à má compreensão de muitas civilizações e povos antigos a respeito desse conceito, foi que surgiu o grande engano da astrologia, de tentar prever através dessas características os acontecimentos futuros na vida de cada pessoa e de afirmar que os astros influenciavam na vida das mesmas, quando somente sinalizavam os feitos que Deus realizara e realizaria na sua humanidade. Então, irmãos, tá aí uma informação preciosíssima, muito tremenda, né, que Deus nos revelou, vamos assim dizer, né, estudando, né, a astronomia,
esses grandes sinais que acontecem no céu e que também estava posto na mesa de Israel. Fazia parte daqueles 12 pães de Israel. Isso era mais um ministério para que os judeus explicassem e mostrassem ao mundo a glória de Deus, os mistérios de Deus, o caráter, né? A pessoa do próprio Deus que estava ali com eles desde o princípio da criação da nação, que foi fundada tão somente com esse projeto de levar os pães de Deus, os pães que eram comidos ali, que eram administrados pelos sacerdotes. Por isso eles eram chamados nação sacerdotal, povo de propriedade exclusiva de Deus, para anunciar as virtudes, né, do século vindouro e desse Deus tão poderoso e tremendo. E interessante, irmãos, que acontece uma situação ali em Israel, que o próprio Senhor Jesus Cristo ele cita, né, que o próprio Davi, após Israel já ter desprezado completamente o sacerdócio, o reinado de Deus, a glória, a revelação, a palavra, Davi, ele em fuga de Saul, em meio àquela perseguição toda de Saul, Davi ele entra na casa de Deus e se alimenta desses 12 pães da proposição. E dentro dessa simbologia que nós estamos vendo aqui, o que nós podemos entender, se como nós dissemos na pregação outrora, que esse menino que nasceu, que está tipificado em Davi, o reinado messiânico de Jesus Cristo, como o que nós vemos aqui é que o próprio Davi, né, tá lá se alimentando desses 12 pães. E se nós formos trazer para os dias de hoje, que estamos prestes a contemplar a glória desse reinado, nós vemos que esse homem que nasceu para reinar com cetro de ferro e reger todas as nações, ele hoje está se alimentando desses pães. E esses pães, né, que estão hoje dentro da geração de Jesus Cristo, é ele que está fortificando, que está fortalecendo esse reinado. Ou seja, é o pastor Tupirani que está sustentando o trono de Jesus Cristo na terra, até que venha Siló, até que venha aquele que há de se levantar com cetro de ferro, que há de dominar todas as nações. E muito interessante que muitos podem estar pensando nessa hora, mas se ele é um ministério messiânico, como é que ele pode estar fugindo de Saul? A questão é que nenhum homem de Deus foge de nada, porque nós somos homens de Deus, nós desconhecemos a palavra medo, e Deus o que nada mais faz conosco é nos mudar de posições, enquanto os nossos inimigos pensam que nos perseguem, pensam que nos denigrem, pensam que vão nos matar, nos aniquilar. Deus está rindo e está zombando deles e está só nos movendo sobre a terra, está nos forjando em meio a lutas, em meio a adversidades. E era isso que estava acontecendo com Davi, porque Davi estava prestes a assumir a maior glória de um homem sobre a terra, um ministério trino de profeta e sacerdócio, o rei que estava tipificando o próprio Cristo, filho do Deus vivo. Davi precisava ainda ser provado, ter seu caráter forjado no calor da batalha, a sua paciência, a sua resistência, o seu psicológico, o seu sistema nervoso, para depois, sim, assumir o trono de Israel, o seu trono de glória. Então, irmãos, o que acontece hoje é exatamente isso. As lideranças, assim como Saul, as lideranças israelitas perseguindo, achando que estão perseguindo o ministério do pastor Tupirani, sendo o pastor Tupirani sendo o próprio precursor de Jesus Cristo, sendo ele aquele que está apontando o rei, que está apontando o Salvador, o Cristo, o que há de julgar, o exterminador de todas as nações.
Como pode? Como o pastor seria perseguido? Isso aí seria impossível, irmão. É Deus que está zombando dos inimigos. É como Deus falou: despreza e zomba deles, ri deles. A filha de Sião maneia a cabeça por detrás de ti. E hoje nós vemos as lideranças judaicas, lideranças israelitas, diretamente de Jerusalém, achando que vão destruir o ministério do pastor, vivendo a mesma loucura que Saul estava vivendo, aquele espírito de loucura que o fez procurar uma bruxa, uma macumbeira, a pitonisa lá. E, e é isso, irmãos. Davi está ali desfrutando dos 12 pães da proposição e está ali aguardando o dia em que ele se verá rei sobre toda Jerusalém e sobre toda a terra. E hoje também o que está acontecendo com a geração Jesus Cristo, somente aguardando o dia, né, de se assentar com Jesus Cristo e reinar também sobre todas as nações. É essa simbologia que está ali com Davi, ali sendo perseguido, vamos assim dizer, por Saul. E interessante que mais adiante o próprio Davi ele vai declarar, né, depois, né, de viver essa glória, de se alimentar, né, dos pães de Deus, ele declara: tu preparas uma mesa perante mim na presença dos meus adversários. Ou seja, ele já sabia que ele podia desfrutar, ele podia gozar da presença de Deus, dos livramentos de Deus, enquanto seus inimigos estavam loucos, desbaratinados atrás deles, e jamais eles o alcançariam. E como eu tinha dito, né, anteriormente, desse desprezo de Israel, Jesus Cristo, quando já está encarnado, Jesus realiza a grande multiplicação dos pães. E o que aparece diante da nação de Israel? Mais uma vez, 12 cestos de pães, os mesmos pães que Moisés colocou na mesa para eles, os mesmos pães que Davi desfrutou. Jesus Cristo já vê a nação de Israel como uma nação louca, como uma nação já perdida, obstinada ao inferno. Quanto mais, Jesus Cristo declara: pega esses 12 pães e guarda esses 12 pães, que nada vai se perder. Guarda, que lá na frente eu vou usar. Lá na frente vai ter um povo que vai desfrutar de toda essa glória. Lá na frente, quando eu vier, tudo aquilo que Israel desprezou e eu não pude cumprir com eles, eu vou cumprir com o meu povo, com o povo da última hora, o povo que não vai me negar. É com esse povo que eu vou cumprir a glória da minha plenitude sobre a terra, do meu conhecimento, enchendo, preenchendo todas as nações, assim como as águas cobrem o mar. Então guarda esses 12 pães, guarda, que não vai se perder. Eu tenho certeza que não vai se perder, porque a minha palavra ela não voltará para mim vazia, mas ela cumprirá antes aquilo que me apraz. E o que eu quero dizer com isso também, irmãos? Que hoje nós já podemos desfrutar de toda essa glória, da plenitude da palavra, ou seja, não nos falta mais nada. Podemos nos fartar, nos alegrar, dançar como Davi dançou, zombar dos inimigos como Davi dançou. Por quê? Porque um trono nos aguarda, irmão. Não importa agora as lutas, as perseguições, as provas, as calúnias, as afrontas, as zombarias, as prisões, as cadeias, martírio, nossas cabeças rolando, nosso sangue sendo derramado, nossos filhos chorando, irmão. Já não importa mais nada, porque nós vamos herdar um trono, e quando chegarmos nesse trono, não nos iremos exaltar nele, nós iremos descer desse trono e levaremos Jesus Cristo até ele, e declararemos juntos lá em Jerusalém:
Toda a honra, toda a glória seja dada a Ti, ó Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os Teus juízos, são os Teus decretos, ó Senhor, Rei meu e Deus meu. Nós Te amamos, Senhor de toda a glória. Nós que por Ti demos a vida naquela grande dispensação com Elias, nós Te saudamos agora, Senhor. E é isso, irmão, se cumprirá todas as profecias e naquele dia nós veremos toda a palavra se cumprir, nós veremos a plenitude de Deus. E, irmãos, e como muitos agora também podem estar se perguntando, mas o 12 também não é ação direta da divindade? Como você está falando que Jesus Cristo vai estar em carne reinando, que o povo da geração Jesus Cristo, os homens de Deus de outras eras, irmãos foram martirizados, voltarão e vão estar reinando, mas cadê a ação direta da divindade nisso tudo? Aí, irmãos, sou eu que vou ter que te perguntar agora. Quando lá no milênio voltarmos, estivermos vivendo toda essa glória, eu vou te perguntar, por acaso homens voam? Por acaso homens decretam e cadeias se partem? Por acaso homens falam, ordenam e mortos ressuscitam? Homens fazem isso ou deuses fazem isso? E o que diz na vossa lei, no Salmo 82? Eu porventura não disse, vós sois deuses? Vós não sois a divindade que reina sobre a terra? Não sois vós? Então, irmãos, é isso daí. Aqueles que têm ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. E o Espírito e a noiva também dizem, Maranata, ora vem, Senhor Jesus.